Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com você? Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre Mateus capítulo 2, versículo 23. Detalhes importantíssimos sobre aquela questão de Jesus ser chamado de Nazareno. Aí vai surgir a primeira pergunta: Jesus foi chamado de Nazareno? Sim. Porém, existe um detalhe importantíssimo sobre o que Mateus falou. Porque no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 23, Mateus, o apóstolo de Jesus, disse o seguinte: Jesus foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, que Jesus seria chamado de Nazareno. Mas quando a gente procura essa profecia no Antigo Testamento, a gente não encontra. Então, nenhum dos profetas do Antigo Testamento escreveu dizendo que Jesus seria chamado de Nazareno. Por isso, tem muita gente que diz que Mateus é um herege. Exatamente. Será que Mateus é um herege? Será que Mateus mentiu? Será que ninguém no Antigo Testamento falou que Jesus seria chamado de Nazareno? Então, meu amigo, muita gente chama Mateus de herege. Mas será que Mateus foi um herege? Então, pegue o papel, pegue a caneta e vamos aos estudos. Mas, antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixe aquele like, curta o meu vídeo e também ative o sininho. Ative o sininho para novas notificações, tá bom? Então, meu amigo, há muito tempo eu estou fazendo vídeos para vocês e eu gostaria muito que vocês me abençoassem se inscrevendo no meu canal, tá bom? Então, vamos estudar a Bíblia? Mateus é herege? Será que Mateus mentiu dizendo que os profetas falaram que Jesus seria Nazareno? Mas não existe ninguém falando. Será que Mateus mentiu? Então, pessoal, esse assunto é burocrático, é sistemático, mas eu sei que você é pastor, eu sei que você é uma pastora, é uma missionária, é uma líder de círculo de oração, você é uma pessoa estudiosa, precisa saber dos detalhes em sua maior profundidade. Então, na verdade, Mateus falou o seguinte: Jesus foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Então, Mateus não disse que alguém escreveu. Mateus está falando que alguém falou que Jesus seria chamado de Nazareno. Mas eles não escreveram. Está entendendo? Então, Mateus não é herege. Mateus, o discípulo, não é herege. Mateus falou corretamente. Vamos ler? Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 23. O que está escrito lá? E Jesus veio do Egito, quando criança, e foi morar em Nazaré, no norte de Israel, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. O que foi dito e não escrito. Então, muita gente no Antigo Testamento profetizaram que Jesus seria Nazareno. Mas ninguém chegou a escrever. Por que ninguém escreveu? Porque no Antigo Testamento não existia a cidade de Nazaré. Então, Deus realmente usava os profetas do Antigo Testamento e eles falavam: olha, o Messias, o Cristo, vai nascer. Ele será chamado de Nazareno. Mas aí o povo ia estudar na questão geográfica e não encontrava a cidade de Nazaré. Então, eles não escreveram, porque não existia a cidade de Nazaré. No tempo de Isaías, Jeremias, Ezequiel, não existia. A cidade de Nazaré é uma cidade que veio a existir no tempo em que os romanos reinaram sobre Israel. Então, se você fizer uma pesquisa burocrática, ou melhor, uma pesquisa sistemática ou
detalhada da história, você vai entender que os romanos invadiram o país de Israel, tá entendendo? E os romanos colocaram ordem na casa, segundo o que os imperadores determinavam. E aí, lá no sul da Judéia, perto de Jerusalém, principalmente na cidade de Betânia, onde Lázaro morreu, tá entendendo? Naquela região de Jerusalém, em Betânia, veio existir uma revolução. Muitas pessoas se revoltaram contra o Império Romano naquele tempo, antes de Cristo, tá bom? Aproximadamente no ano 40 ou 50 antes de Jesus. Esse pessoal da Judéia se rebelaram contra o Império Romano. E o Império Romano invadiu o sul da Judéia, principalmente a cidade de Betânia, que era uma aldeia, e pegou o pessoal de Betânia e levou para o norte de Israel e colocou nessa vila. Só que essa vila ainda não era chamada de Nazaré. Não era chamada de Nazaré. Então o pessoal da Judéia, principalmente muita gente da família de Lázaro, foi morar em Nazaré. Então se você fizer uma pesquisa muito aprofundada, você vai entender que Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Por quê? A família de Jesus, os pais de Maria, os pais de José, moravam antes na Judéia, moravam antes na cidade de Betânia, entendeu? Porque o pai de Maria, mãe de Jesus, o pai de Maria era um levita, era um sacerdote. E esse pessoal se revoltou contra Roma e Roma colocou a casa em ordem. Pegou o pessoal que morava em Betânia, no sul da Judéia, e levou para a cidade de Nazaré, que era um lugar pequeno, com aproximadamente 200 moradores, ou 200 famílias, e aí colocaram o nome daquela cidade de Nazaré, que significa cidade afastada. Na verdade, a cidade de Nazaré foi construída em cima de uma montanha. O nome da montanha era Nebi Saim. Nebi Saim. Tá bom? Você vai encontrar esses detalhes em Lucas 4, versículo 29. Tá bom? Lucas 4, 29. Vai falar sobre essa grande montanha chamada de Nebi Saim. Isso aí em hebraico. Tá bom? Então, nessa montanha chamada de Nebi Saim, descrita em Lucas 4, 29, foi construída a cidade de Nazaré. E Jesus foi criado em Nazaré. Porque naquele tempo, a família de Jesus tinha sido exclusa da Judéia e mandado para a Galileia, para a região norte. Está entendendo? Então, essa cidade de Nazaré não era uma cidade antiga. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram, dizendo, olha, Jesus, o Messias, vai nascer. E ele será chamado de Nazareno. E aí o povo perguntava, o que significa Nazareno? Significa cidade separada. Cidade que está recuada, longe. Está entendendo? E o povo procurava no mapa de Israel, mas não tinha essa cidade de Nazaré. E aí eles não escreveram. Entendeu? Então Mateus não mentiu, pessoal. Mateus não mentiu. Essa cidade de Nazaré é uma cidade relativamente nova, construída no Império Romano. Tá entendendo? Somente depois que Jesus nasceu em Nazaré, aí Mateus entendeu realmente que Jesus era nazareno para se cumprir o que foi dito e não escrito. Porque naquele tempo de Jesus existiam muitos outros livros. Então, essa história da profecia que Jesus seria chamado de Nazareno não estava escrita na nossa Bíblia ou na Torá. Estava escrito em outros livros sagrados. Porque antigamente existiam
outros livros sagrados que foram perdidos. O Império Romano, nos anos 72, queimou milhões de livros e milhões de Bíblias. Tanto é que, até hoje, os arqueólogos cavam, né, e descobrem pergaminhos, papiros antigos. Agora, recentemente, foi descoberto um outro trecho do Antigo Testamento em cavernas subterrâneas. Entendeu? Porque antigamente o povo tinha que pegar os livros e esconder. Então, Mateus falou o seguinte: Jesus foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. E aí você vai perguntar, mas eu não encontrei nenhuma passagem do Antigo Testamento. Meu irmão, Mateus está falando dos profetas que escreveram outros livros antigos. E esses livros foram perdidos. Mateus também está falando que os profetas profetizaram dizendo que Jesus seria nazareno. Então, os profetas do Antigo Testamento não escreveram. Eles disseram que Jesus seria nazareno. Então, você que disse que Mateus é um herege, tem que vigiar, tá bom? Tem que vigiar, porque você tem que estudar a história primeiro, para depois você falar mal de Mateus ou de qualquer outro personagem bíblico, tá bom? Porque se Deus permitiu que fosse escrito na Bíblia, é porque alguém profetizou. Mateus não iria mentir dizendo o seguinte: olha, os profetas profetizaram dizendo que ele seria chamado de Nazareno. Tu acha que Mateus ia mentir? Por que Mateus deveria mentir? Por que você acha que Mateus deveria mentir? Não, meu irmão, Mateus não mentiu. Simplesmente, Mateus disse a verdade. Muitas pessoas profetizaram. E muitas dessas profecias sobre Jesus não estão somente na Torá. Em outros livros foram escritos sobre Jesus, tá bom? Mas esses livros foram perdidos. Foram queimados pelo Império Romano, tá bom? Então, meu irmão, aqui vai existir 3 detalhes importantíssimos, não é verdade? Jesus seria chamado de Nazareno. Aí as pessoas pegam aquele texto de Isaías, capítulo 11, versículo 1, que fala que Jesus seria a raiz de Jessé, né? Lá em Isaías, capítulo 11, fala que Jesus seria a raiz, o tronco de Jessé. E algumas pessoas pegam esse trecho aqui de Isaías 11, versículo 1, para dizer que a palavra Nazaré significa raiz. Muitos falam isto, até em livros, até em bíblias de rodapés, você vai encontrar dizendo, olha, a palavra raiz, ou tronco, ou rebento, significa Nazaré. Meu irmão, isto é uma menos verdade, tá bom? Lá em Isaías 11, versículo 1, nada tem a ver com Nazaré. Nada tem a ver com Nazaré. Em Isaías 11, versículo 1, está falando que Jesus seria o rebento. Seria uma descendência de Jessé, a raiz de Jessé. Mas nada tem a ver com Nazaré. Porque a palavra rebento, em original hebraico, não significa Nazaré. Tá bom? Agora, é bom entendermos que a palavra Nazaré significa separado. Então, por que Jesus é chamado de Nazareno? Porque Jesus é uma pessoa separado. A palavra Nazaré é proveniente de uma raiz do idioma hebraico, que significa aquilo que é separado. Então, Jesus é chamado de Nazareno. Quando você chama Jesus de Nazareno, você está chamando ele de separado, uma pessoa do deserto. Entendeu? É isso que significa a palavra Nazareno, uma pessoa separada, uma pessoa distanciada. É isso que significa Nazareno. Outro significado de Nazareno é Nazireu, porque a palavra Nazareno significa aquilo que é separado, e a palavra Nazireu é aquilo que é santificado, separado. Então a palavra Nazaré e Nazareno têm o mesmo ponto de vista linguístico ou idiomático. Então quando você fala Jesus é Nazareno, então você está dizendo Jesus é uma pessoa separada,
Porque a palavra Nazaré e Nazireu tem o mesmo ponto linguístico e idiomático. Está entendendo? Então você vai falar Jesus de Nazaré. Você está chamando Jesus Nazareno ou Jesus Nazireu. E o que significa a palavra Nazireu? A palavra Nazireu significa que a pessoa está dentro de um pacto. Então, o Nazireu é uma pessoa que não corta cabelo. Está entendendo? O Nazireu também é uma pessoa que não bebe vinho. E o Nazireu também é uma pessoa que não pode tocar nas pessoas mortas. Então, quando você chama Jesus de Nazireu, você está dizendo que Jesus não pode tomar vinho, Jesus não pode cortar o cabelo e Jesus também não pode tocar em pessoas mortas. É isto que significa Nazireu. Mas Jesus tomava vinho, Jesus cortava o cabelo e Jesus também tocava em pessoas mortas. Então, Jesus não era Nazireu, propriamente dito, não é verdade? Jesus não era Nazireu. Agora, quando você lê a Bíblia, por exemplo, em Mateus 26, aí você vai encontrar um detalhe importantíssimo. Porque em Mateus capítulo 26, diz o seguinte: e Jesus fez um pacto com os seus discípulos na hora da ceia, na hora da última ceia, quando Jesus estava assentado à mesa com os seus 12 discípulos. Jesus olhou para eles, para os discípulos, e disse: eu não tomarei mais deste vinho, até que tome convosco no reino dos céus. Aí, meu amigo, observe que Jesus, antes de morrer, na Santa Ceia, Jesus fez um pacto de nazireado, ou seja, Jesus se tornou nazireu. Entendeu? Então Jesus era virgem. Jesus, a partir daquele momento que tomou a Santa Ceia, Jesus não podia mais cortar o cabelo, Jesus não podia tomar mais vinho e Jesus também não podia tocar em mortos. Tá bom? Isso aconteceu depois da última ceia. Naquele momento da Santa Ceia, Jesus fez um pacto de nazireu. Está lá em Mateus 26. Então, antes da morte de Jesus, Jesus era nazareno no sentido geográfico, porque ele morava em Nazaré. Entendeu? Ele morava em Nazaré, então ele era nazareno. Mas ele não era nazireu. Só depois da Santa Ceia, da última Santa Ceia de Mateus 26, é que Jesus se torna nazireu. Não podia mais tomar vinho, nem cortar o cabelo, nem tocar em mortos. Entendeu? Isso aqui, pessoal, é para título de informações. Porque Nazaré era uma cidade, né, afastada. Tanto é que os discípulos chamavam Jesus de Nazareno, falando o seguinte: você, Jesus, é nazareno, ou seja, mora afastado, e você também é um nazireu. Legal. Mas os críticos, os fariseus, os saduceus, quando chamavam Jesus de nazareno, é porque eles diziam que Jesus era humilhado. Você, Jesus, é nazareno, excluído, lá da periferia de Israel, do norte. Entendeu? Observe, por exemplo, que quando Bartimeu estava à beira do caminho, Bartimeu, com a capa, Bartimeu perguntou: quem é que está passando? E as pessoas diziam: Jesus de Nazaré, ou seja, o excluído, o prostituto, porque a cidade de Nazaré era terrível. Muita adoração aos ídolos, até os irmãos de Jesus que moravam em Nazaré não acreditavam em Jesus. Leia, por exemplo, a Bíblia em Lucas 4, 29. Pegue a sua Bíblia e leia Lucas 4, 29. Fala que o pessoal de Nazaré eram tão idólatras que pegaram Jesus para lançar da montanha, num precipício. Entendeu? Por quê? Porque aquele povo de Nazaré não acreditava em Jesus, eram incrédulos, acreditavam em 1000 imagens de escultura. E aí, os fariseus diziam: Jesus de Nazaré, ou seja, Jesus da cidade idólatra. Nazaré era uma cidade idólatra. Nazaré era uma cidade da prostituição. Nazaré era uma cidade incrédula. Então, o pessoal do mal chamava Jesus de Nazareno. Olha o Nazareno, ou seja, olha aquele que vem da prostituição,
não é verdade? Porque houve aquela suspeita que Maria tinha traído José, porque Maria apareceu grávida de uma hora para outra, dizendo que Deus a engravidou por intermédio do Espírito Santo, né? Aí Jesus nasce, aí o povo tinha essa ideia, dizendo que Jesus era filho de prostituição, tá entendendo? Era chamado de Nazareno, filho da prostituição, filho do lugar do deserto, filho da maldição. Vamos lançar ele da montanha. Então, meu amigo e minha amiga, Mateus não mentiu. Não mentiu. É claro que você está perguntando, Pastor Matusalém, eu quero adquirir esse conhecimento. Meu amigo, está aqui os 2 livros para você adquirir o conhecimento profundo. O livro do Gênesis, com 715 páginas, e o livro dos Sermões, as Pérolas do Conhecimento, com 720. Você já adquiriu esses 2 livros? Não adquiriu ainda? Então adquira, meu irmão. Adquira imediatamente. Adquira o livro do Gênesis. Adquira o livro dos Sermões, para você também adquirir o conhecimento profundo em hebraico, em aramaico, em grego, em latim. Entendeu? Nesses livros aqui, você vai encontrar pérolas, diamantes do conhecimento que ninguém conhece no Brasil. Detalhes que muitos ainda não ouviram falar. Então adquire imediatamente esses 2 livros na promoção. Aqui na descrição eu vou deixar o número do meu celular para você ligar e adquirir esses 2 livros. Sabe por quê também? Porque eu já estou lançando o meu 3º livro. O livro ministerial, O Conhecimento na Palma da Mão. Eu já estou lançando agora, 2021, no meio do ano. Eu vou lançar o meu 3º livro. Tá entendendo? Aí você precisa adquirir o conhecimento. Você tem que fazer um investimento forte no conhecimento. Porque tem livros que você lê muito e aprende pouco. No meu livro, ou nos meus livros, você lê pouco e aprende muito. Entendeu? Em cada página do livro, você encontra pérolas, diamantes, detalhes em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano. Tá entendendo? Detalhes querubinianos, detalhes que ninguém conhece no Brasil, estão aqui nesses livros, tá bom? Adquira imediatamente e já se prepara para o 3º livro, agora no meio do ano 2021. 2021, no meio do ano, o meu 3º livro. Adquira, meu irmão, o conhecimento profundo. Tá entendendo? Tem pessoas que querem aprender, mas não querem pagar o preço. Você já leu aquela história que Salomão queria o conhecimento e Salomão ofereceu 1000 bois. Olha para mim, Salomão ofereceu 1000 bois no altar de Deus. Agora faça uma soma, quanto custa 1000 bois? Hã? Olha para mim, por favor, você, pastora. Pastor, olha para mim, pastor, missionário, olha para mim agora, você. Cadê as crianças? Chama as crianças aí, olha para mim. Ouça o que eu estou falando. Salomão ofereceu 1000 bois. 1000. Quanto que custa um boi? Custa na base de 3, 4 mil. Não é verdade? Um boi custa de 3 a 4 mil. Salomão ofereceu 1000 bois. Então você faz uma soma 1000 vezes 4. Tá entendendo? Aí você vai ter uma soma de quanto que Salomão gastou para oferecer para Deus no altar. E aí depois que Salomão ofereceu para Deus 1000 bois, Deus falou para ele, pede-me o que tu quiseres que eu te darei. Aí Salomão falou, eu quero sabedoria. E Deus falou, vou te dar sabedoria e intelectualidade de tal forma que nenhum rei antes de você teve. E depois de você, nenhum rei terá igualmente você. Tá entendendo? Mas o conhecimento foi comprado, meu irmão. Foi 1000 bois oferecido no altar. Então, meu amigo e minha amiga, quer o conhecimento? Sacrifica o teu boi. Sacrifica o teu boi no altar e compre o conhecimento. O conhecimento é comprado, tá bom? Então adquira os meus materiais. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele like. É claro que eu vou fazer um outro vídeo mais aprofundado ainda sobre Jesus sendo nazireu. Até porque Jesus foi para o céu, não é verdade? Não podia tomar o suco de uva. Está na Bíblia, em Mateus 26, que Jesus não podia tomar vinho. Eu já fiz um outro vídeo falando que Jesus ficou velho
porque é o suco da vide que traz a vida eterna. E Jesus ficou sem poder tomar o suco de uva, o suco da vide. E Jesus, em Apocalipse, é descrito com cabelos brancos, porque Jesus ficou velho, literalmente, cabelos brancos, ancião. E agora Jesus está esperando o arrebatamento da igreja para retomar sua idade normal. Qual é a idade normal de Jesus? 33 anos. Onde você vai encontrar essa pesquisa, esse conhecimento? Nos livros do pastor Matusalém, especialista. Livro do Gênesis e livro dos Sermões. Adquira no nome de Jesus. Meu amigo e minha amiga, deixa seus detalhes aqui na descrição, tá bom? Na descrição, faça a sua pergunta, faça a sua crítica construtiva, tá bom? Pare de ser destrutível, porque tem gente que sabe criticar, mas não sabe elogiar. Não estude e não deixe os outros estudar. É fariseu. O próprio Jesus falou, ai de vocês, fariseus. Ai de vocês, fariseus, que não entra na porta e não deixa os outros entrar. Você não faz vídeo para o YouTube e quando o outro faz, você fica criticando. Os olhos é maior do que a cabeça. Não é verdade? Você é crítico, sabe por quê? Porque você tem inveja. Você tem inveja do trabalho das outras pessoas. Meu irmão, faça uma faculdade, estude. Se não quer fazer uma faculdade, então compre livros bons para estudar. Pare de ser crítico. Pregue coisas novas na igreja. Seja uma pessoa capacitada intelectualmente. Isso você vai conseguir através do estudo. Tá entendendo? Você vai colher o fruto do teu estudo. Qual é o fruto do estudo? A sabedoria, o conhecimento, a intelectualidade. Isso é fruto de conhecimento, é fruto de estudos. Aqui, adquira os 2 livros e se prepare para o 3º livro. Pare de criticar e vai estudar, tá bom? No nome de Jesus, mas eu quero agradecer a todos vocês que estão de mão dadas comigo nas redes sociais. Você aí, olha para mim, que já se inscreveu no meu canal. Seja abençoado no nome de Jesus. Quer uma bênção? Você quer uma bênção agora? Se inscreva no meu canal, porque eu vou profetizar uma bênção da sabedoria sobre a sua vida. Tá bom? Você quer uma bênção dobrada? Divulgue os meus vídeos para mais alguém. Eu vou profetizar. Você crê na profecia de Deus? Então, eu profetizo que todas as pessoas que me abençoarem nas redes sociais sejam abençoados no nome de Jesus. Yeshua HaMashiach. Eu profetizo agora, no nome de Jesus. Você que me abençoar, seja abençoado agora. A partir de agora, você será abençoado. Talvez você não acredite na profecia do homem de Deus. Mesmo assim, na sua incredulidade, eu vou profetizar que você seja abençoado a partir de hoje. Se inscreva no meu canal e tome posse da bênção, tá bom? Me abençoe, porque eu estou te abençoando. Nas minhas orações, eu oro por todos os inscritos no meu canal. Eu oro por todas as pessoas que me abençoam. Então, seja abençoado através das minhas orações. É melhor você ter um parceiro do que um inimigo. Eu quero ser o teu parceiro. Então, seja o meu parceiro e vamos juntos nessa grande batalha. Que Deus abençoe no nome de Yud-Re, Vav-Re, o Deus Todo-Poderoso. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento.
Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 629-9408-0257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira? 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros? 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão? 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão? 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico? 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro? 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo
e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias, de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723.